É como se eu dissesse assim, é noite e dia. E aí? É noite ou é dia? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Por isso que não pode ter contradição. Não dá para o Espírito dizer, Deus existe, mas Deus não existe. Gerou contradição. Por isso que tem que ser uma lógica rigorosa. E o segundo ponto, agora só para eu pegar esse segundo ponto e já passar para ti de novo, logo. O segundo ponto tem ali aquela parte dos dados da ciência, se puder colocar só aquela, é uma palavrinha muito importante e que o movimento espírita jogou, nem fala, o movimento espírita nem fala nisso. Sobe um pouquinho no início do parágrafo ali, que ele diz assim, ó, ali, aí pode parar, ó. Desce um pouquinho, desce. Pode deixar aí. Toda teoria manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica igual, e com os dados positivos já adquiridos. Esse trechinho, ele tem uma importância, uma profundidade para o controle universal imenso. E as pessoas nem falam de. As pessoas que falam em controle universal no meio espírita nem falam disso. E está aqui. O que é os dados positivos adquiridos? O espírita não pode chegar e dizer algo que seja contrário com aquilo que já esteja estabelecido positivamente. Então, a informação nova que eu trago, ela não pode negar tudo que eu disse antes. Ela não pode destruir a teoria. Porque se eu destruir a teoria, eu tenho uma nova teoria, não é a mesma teoria. Então, o espírito não pode vir e dizer algo que contraria os dados positivos da ciência espírita. O espírito vem e diz o seguinte: não existe Deus. Não existe reencarnação. O espírito pode regredir. Existe órgão no perispírito. Por que o espírito não pode dizer isso? Porque isso já está estabelecido na teoria espírita. É um dado positivo já adquirido. Faz parte do coração da teoria espírita essas informações. Não dá para tirar um pedacinho e deixar as outras. Se eu tiro um pedaço, cai tudo. Então, por isso que o espírito não pode dizer, por exemplo, há órgãos no perispírito. Porque isso já é um dado positivo que não há órgão. Qualquer teoria que coloque órgãos, ela está contradizendo um dado positivo já adquirido. Então, ela deve ser rejeitada. Então, vejam que interessante. Ela tem que ser racional e tem que respeitar os dados positivos já adquiridos. Se não for assim, ela tem que ser rejeitada. É assim que tem que se dar a universalidade. Então não adianta dizer, mas eu tenho. Teve uma pessoa que me mandou o livro em que ela diz exatamente isso. André Luiz está certo porque teve mais 100 e poucos espíritos que disseram a mesma coisa que ele. Ele me mandou o cálculo. Não entendeu o controle. Porque não precisava ser 100, podia ser 500, podia ser 1.000, podia ser 10.000. Contradisse os dados positivos já de que deve ser rejeitado. Passo para ti para a gente ir avançando no estudo. Não, o Marco Antônio, boa noite, Marco Antônio, ele faz esse comentário, né? É como se acreditasse que uma TV de boa qualidade só passasse filmes com fundo moral. Né? É um exemplo bacana. Eu tenho uma ótima televisão, de uma imagem impecável, logo que vai passar nela é só coisa de boa qualidade. Né, algo que não faz sentido. E aí nós temos a Nerd aqui, que faz esse comentário aqui, ó. Uma nova proposta tem que passar pelo exame comparativo e deve estar em concordância com aquilo que já está bem sedimentado. E você me respondeu uma pergunta que eu ia fazer, você acabou
adiantando, e a Nery também leu meu pensamento aqui. Então, para que eu mesmo assim vou fazer essa pergunta, para que quem está nos assistindo entenda isso que você disse, o que a Nery comentou aqui. Para que eu faça uso da razão, eu preciso ter um conhecimento básico, se é que eu posso usar esse termo, dos princípios já estabelecidos pela doutrina do Espírito. Ou seja, pelo menos ter estudado um pouco o livro dos Espíritos. É racional pensar assim, Michel? Exato, exato. É a consequência natural do raciocínio. Para eu fazer uma escolha, olha que interessante. Para eu fazer uma escolha, e no caso eu estou escolhendo a opinião dos espíritos, por isso que é um controle do ensino, né? Para eu escolher entre as opiniões de diversos espíritos, eu tenho que fazer uma escolha. E para eu fazer uma escolha, eu tenho que ter algum parâmetro comparativo. Eu tenho que ter algum parâmetro comparativo. Por isso que Kardec coloca os dados positivos já adquiridos. Eu pego os dados positivos já adquiridos e comparo. Digo, contradisse aqui com o que eu já tenho. E além de contradizer, está irracional. Eu não fico com aquela teoria. E só um parênteses aqui, até foi por coincidência, mas tu leu a mensagem do Marco e tu leu a mensagem da Néride, né? O Marco e a Néride, que são as vozes que narram o projeto do Kardec Tube, Kardec em Voz, né? São as duas belíssimas vozes que caíram no meu colo ali, graças ao Kardec Tube. Quando eu ouvi a voz dos dois, eu disse assim, quem nasce com um timbre abençoado desses, a gente tem que fazer algum trabalho, e eles gentilmente fazem parte desse projeto, que são textos de Kardec lidos nas vozes deles, belíssimas vozes, e que eu não conhecia um projeto assim, pelo menos não conheço, se tiver também, é uma honra, né? Contribuir mais ainda. Mas são belas vozes lendo Kardec, né? E através de vídeos, para a gente ter aí para ouvir, que é uma coisa agradável. Além de fazer refletir, é uma coisa agradável, né? Para o coração. Então. Exatamente, inclusive até eu ia fazer uma piadinha aqui para Nerd, né? Mas agora você disse que o Marco Antônio é o Marco Antônio lá do vídeo. Nerd e Marco Antônio, não precisem ficar preocupados com a minha concorrência, com a minha leitura, com a minha bela voz, que não vai ter problema, viu, gente? Continuem aí, porque eu não vou fazer concorrência com vocês. Brincadeiras à parte, é muito bom, né, pessoal? A gente mudando um pouquinho aqui, é isso que o Michel falou. Além de você ouvir, né, vozes agradáveis, boa leitura, né, que você compreende bem, além, né, de estar falando de Kardec, de espiritismo. Bom, Michel, voltando aqui. Então, nós temos, então, dois quesitos primordiais para o controle universal, que é fazer o uso da razão em qualquer comunicação que vier, seja por qual espírito se disser ser, qual nome ele traga e por qual médium vier. Esse é um ponto primordial. E o uso da razão é necessário que tenhamos conhecimentos já, né, bem organizados do espiritismo, os princípios já bem estabelecidos. Agora, Michel, por que, ao seu ver, e aí eu queria ouvir ao pessoal aí também no chat, por que a dificuldade que o movimento tem? Você já até disse, né, que o Evangelho é talvez a obra mais lida, porém é aberta de forma aleatória, não faz um estudo como deveria fazer. Mas essa má interpretação está na razão de não se fazer um estudo ou mesmo de uma dificuldade de interpretação? Michel. Eu diria que uma parte é desconhecimento mesmo, a pessoa não leu, ela simplesmente ela tem uma ideia na cabeça dela do que seja verdade ou mentira, bom ou ruim, e ela não leu. Geralmente, assim, as pessoas que fazem parte do movimento espírita, elas simplesmente vão repetindo falas e práticas de quando elas entraram na casa espírita. E geralmente aquela pessoa que
que chega na casa espírita e começa a questionar muito, ela já é escanteada e mal vista, né?